Católicos em Missão. A Igreja no Brasil tem se preocupado muito com o processo de iniciação cristã. Tem se falado muito nisso. E no último final de semana, nós estivemos em São Caetano do Sul, representando a nossa diocese, o nosso regional, que engloba todas as dioceses de Minas Gerais e do Espírito Santo, juntamente com as coordenações de catequese de todo o Brasil, para conversarmos sobre o processo de iniciação cristã. A iniciação cristã é aquele processo no qual nós vamos acolher as pessoas que desejam ser cristãos. A Igreja Católica, como as outras igrejas e outros ritos, tem também um processo de iniciação. O que significa isso? Quem é o iniciado? O iniciado é aquele que adere ao jeito de ser. A grande responsável pela iniciação cristã é a catequese, mas esse é um processo que tem que ser assumido pela Igreja toda. Nós vamos hoje conversar sobre os 3 sacramentos, chamados sacramentos de iniciação cristã, justamente porque são os sacramentos que vão ser a base, ser a porta de entrada para aqueles que querem ser cristãos, querem seguir a Cristo, querem ser outros Cristos na vida das pessoas, como nós já conversamos em outras oportunidades. Antes de conversarmos diretamente individualmente sobre esses sacramentos, é preciso nós lembrarmos como esses sacramentos aconteceram na vida da Igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, aqueles que queriam seguir a Cristo, os que queriam ser iniciados no mistério, no caminho que é o seguimento de Jesus, eram acompanhados durante algum tempo por uma pessoa que ia falando com eles sobre aquilo que os cristãos celebravam. Eles participavam da missa, porque desde o início do cristianismo, a comunidade cristã se reúne no domingo, que é o dia do Senhor, para celebrar o grande mistério da sua fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, aqueles que queriam ser iniciados naqueles mistérios, aqueles que queriam seguir a Jesus, conhecer melhor a sua história, procuravam uma comunidade de fé para ingressarem naquela comunidade. E havia então uma preparação que durava de 1 ano a 3 anos, às vezes mais, às vezes menos, dependia da comunidade na qual a pessoa queria se inserir, porque cada comunidade de fé era autônoma, celebrava a fé de acordo com as características daquele lugar, daquelas pessoas. E depois desse tempo de preparação, sempre no período quaresmal e pascal, aquela pessoa era inserida na comunidade. Haviam vários ritos e na noite da vigília pascal, a pessoa recebia os 3 sacramentos da iniciação cristã. O batismo, que nos insere na vida de comunidade, que nos insere na vida de Cristo. A crisma, ou a unção, a confirmação, pela qual, pela imposição das mãos do bispo, e pela unção com o óleo do crisma, nós somos repletos do Espírito Santo, nós somos ungidos pela ação do Espírito Santo e demonstramos a nossa maturidade cristã. E o sacramento da Eucaristia. Nós comungamos o Cristo vivo, ressuscitado na forma do pão, na forma do vinho, para sermos aquilo que comemos, Nós devemos ser presença do Cristo, ter as mesmas ações do Cristo na vida das pessoas. Então, no início da vida cristã, no início do cristianismo, nos primeiros séculos, até o 4º, 5º, em alguns lugares, até o 6º século da nossa era, era assim que era celebrado os sacramentos da iniciação cristã. Com o passar do tempo, a Igreja Ocidental, Roma, nós que seguimos a Igreja de Roma, esta prática, ela se dividiu.
Então, o batismo passou a ser ministrado nas crianças, e isso vem também desde os primeiros séculos, porque os pais cristãos queriam que seus filhos fossem logo batizados. Pouco tempo depois, a pessoa recebe a Eucaristia e a crisma se distanciou um pouco, porque é o momento em que o bispo vai ter contato com a comunidade que ele dirige. Contudo, a Igreja tem percebido nos últimos tempos que é preciso nós retomarmos a catequese a respeito desses sacramentos. A nossa catequese ela não deve ser uma catequese sacramentalista, que visa apenas a celebração do sacramento. Pelo contrário, ela deve ser uma catequese de iniciação cristã. Por quê? Ao celebrar esses sacramentos, nós devemos assumir o nosso papel e a nossa vocação na vida da Igreja. É preciso então que nós, com responsabilidade, busquemos viver bem os sacramentos que celebramos. Não é por acaso, não é um rito vazio que nós celebramos. É preciso nós tomarmos consciência de que, ao ser iniciado na vida cristã, eu tenho um compromisso com a Igreja, com Cristo, com os meus irmãos de comunidade, e eu devo viver esse compromisso com responsabilidade. Então, marcando épocas da nossa vida, os sacramentos da iniciação marcam o nosso nascimento para Cristo, que é o batismo, é o nosso nascimento para a vida em Cristo, é o nosso nascimento para a vida de igreja, o nosso crescimento, que é a nossa maturidade na fé, justamente é o que nós celebramos no sacramento da crisma, e a nossa plenitude da vida, que é o que nós celebramos na Eucaristia. Repito aquilo que já disse hoje e também em outros programas. Quando nós comungamos, nós queremos nos tornar aquilo que nós comemos. E a Eucaristia é o Cristo vivo e ressuscitado. O sacramento da Eucaristia é o sacramento de plenitude de vida, por quê? Porque nós devemos ser presença do Cristo na vida das outras pessoas. Da mesma maneira que nós nos tornamos sacrários vivos de Cristo ressuscitado quando nós comungamos o pão, quando nós comungamos o vinho, nós devemos deixar sair de nós, extrapolar a presença do Cristo ressuscitado na vida das outras pessoas. Eu comungo para me tornar mais semelhante a Cristo, e esse tornar semelhante a Cristo não pode ficar preso só em mim. As minhas ações, o meu jeito de ser, a vida que eu tenho e que eu levo na igreja, deve ser transmitida também para as outras pessoas. É importante, então, nós tomarmos consciência da importância de celebrarmos bem os sacramentos da iniciação cristã e vivermos bem esse sacramento como igreja. Sacramentos da iniciação. Eles são aqueles que nos iniciam, nos fazem ser igreja. A partir dele, nós vamos então viver e celebrar os outros sacramentos, Os outros sacramentos do serviço, que é o matrimônio, que é a ordem, os sacramentos de cura, a reconciliação, penitência ou confissão, e a unção dos enfermos, só tem sentido se nós tivermos uma vida de iniciados, uma vida daqueles que seguem a Cristo e que procuram viver esta realidade da melhor maneira possível. Então é importante nós tomarmos consciência daquilo que celebramos e procurarmos viver a cada dia esses sacramentos na nossa existência cristã. Então, o batismo, falando um pouco brevemente sobre os sacramentos individualmente. O batismo torna visível o nosso nascimento como filhos de Deus, como irmãos de Jesus Cristo, como membros da Igreja. O batismo é um mergulho, tanto é que na antiguidade a pia batismal era uma grande piscina.
A pessoa entrava de um lado, era batizado, e saía do outro lado uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, porque o batismo nos reveste de Cristo. É preciso, então, nós valorizarmos a celebração dos nossos batismos, né? Ajudarmos aos pais, aos padrinhos, a perceberem a importância daquilo que pedem para os seus filhos e a responsabilidade que acompanha esse sacramento. O batismo abre as portas para os outros sacramentos. É preciso então que nós tomemos consciência daquilo que estamos celebrando. Nós não podemos pedir o batismo para os nossos filhos e afilhados com o simples interesse de superstição que existe, ou porque se não batizar vai acontecer isso ou aquilo com a criança. Não tem nada disso. O batismo é um sacramento de responsabilidade. Os pais e padrinhos assumem, perante a comunidade de fé que está reunida para celebrar, o compromisso de ajudarem aquela criança a ter uma vida cristã, a viver uma vida cristã, a seguir o Evangelho de Jesus Cristo e os passos de Cristo. Então, o batismo é esse sacramento que nos coloca como cristãos. É preciso nós tomarmos consciência de que pelo batismo nós somos incorporados a Cristo e devemos ter uma vida cristã. Então, o batismo é esse primeiro sacramento que nos ajuda a perceber que nós somos de Cristo e, mais do que isso, que nós devemos ser outros Cristos na vida das pessoas. Existem alguns sacramentos que são celebrados uma única vez na vida. E a Igreja fala que eles imprimem caráter, ou seja, aquilo que o batismo coloca na nossa vida, nada nem ninguém pode tirar, porque o batismo nos identifica a Cristo. Além do batismo, a crisma e a ordem são os outros sacramentos que imprimem caráter. Se recebe uma única vez na vida. E aquilo que esse sacramento faz em nós, pela ação do Espírito Santo, nada nem ninguém pode apagar. Então, o batismo é esse sacramento que nos mergulha na vida de Cristo e nos transforma em cristãos, nos faz igreja. É preciso nós vivermos bem este sacramento. Ligado ao batismo, nós temos o sacramento da crisma, da unção. A palavra crisma significa confirmação. É a confirmação do nosso batismo, quando nós, pela oração do bispo, pela imposição de suas mãos e pela unção na fronte com o óleo do crisma, ficamos repletos do Espírito Santo e assumimos a vida cristã. É o sacramento da maturidade cristã, como nós já dissemos antes. É preciso, então, nós vivermos bem também o nosso sacramento da crisma. A crisma é o sacramento daqueles que querem seguir a Cristo mais de perto. E agora nós queremos falar ainda sobre o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento da ceia do Senhor, é ação de graças, é nós nos reunirmos como comunidade de fé para louvarmos a Deus pelo grande mistério da nossa vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, a Eucaristia, ou na Eucaristia, nós celebramos toda a nossa vida. O nosso nascimento, nós podemos agradecer pela Eucaristia. As coisas que conquistamos ao longo da vida, nós agradecemos na Eucaristia. A nossa morte ou a morte dos nossos entes queridos, nós celebramos na Eucaristia porque ela sintetiza toda a nossa vida e toda a nosso processo de salvação. Em Cristo, nós encontramos um sentido para a vida. E a Eucaristia é esse momento de ação de graças, é esse momento de nós pedirmos a Deus por nós e por aqueles que nós amamos. Como eu disse antes também, na Eucaristia nós comungamos.
E ao comungarmos o pão e o vinho consagrado, nós queremos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Daí a importância de nós vivermos bem esses 3 sacramentos em conjunto. Somos inseridos na vida da igreja pelo batismo, assumimos essa inserção, esta vida de igreja, pela crisma ou confirmação, e alimentamos a nossa vida de fé e buscamos ser mais próximos a Cristo pela Eucaristia que comungamos. Os 3 sacramentos, então, nos iniciam numa vida de fé, numa vida de igreja e nos ajudam a perceber a importância de vivermos bem a fé que abraçamos. Que nós, que já fomos iniciados na vida cristã, que já celebramos estes 3 sacramentos, busquemos hoje sempre ser fiéis a eles, e a cada dia ajudemos também os nossos irmãos e irmãs que ainda não conheceram a Jesus, que ainda não conheceram a Cristo, não estão na igreja, a perceberem a importância de quererem também ser iniciados na mesma fé que nós, esta fé tão bonita, esta fé que tem um Deus tão presente, que caminha conosco no nosso dia a dia. Cristo se dá em cada Eucaristia que nós celebramos pelo pão partilhado, mas Cristo se dá também a cada um de nós pela palavra que nós ouvimos. Por isso, vamos ouvir o Evangelho de hoje para nós vermos o que a liturgia da palavra nos propõe. É um trechinho muito bonito do Evangelho de São Lucas, são 6 versículos apenas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem poderá se dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está entre vós. E disse Jesus aos discípulos: dias virão em que desejarias ver um só Filho do Homem, em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou está ali? Pois não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus já está entre vós. Jesus, ao ser questionado pelos fariseus na sua época, fala para eles que o reino de Deus já estava entre eles. O reino de Deus é o próprio Cristo, que veio trazer este novo jeito de ser, esse novo modo de agir para as pessoas. E os fariseus não perceberam isto. Outros perceberam. É preciso então, irmãos e irmãs, que nós tenhamos a certeza e busquemos viver aqui e agora esse reino de Deus que já foi anunciado por Jesus, esse novo modo de vida que Jesus nos ensina, porque o céu, o paraíso, aquilo que nós buscamos um dia, só tem sentido nós alcançarmos ele lá, se nós já começarmos a vivê-lo aqui. Mas como isso é possível, Padre? Isso é possível na medida que nós procurarmos viver o Evangelho na nossa vida. Nós buscarmos ter aqui aquilo que o nosso batismo nos chama a viver, que é a vida cristã plena. Ou seja, eu procurar fazer a diferença aqui e agora. Quando a gente faz isso, a gente percebe que o reino de Deus não está distante de nós. Quando eu sou bom com as pessoas, quando eu ajudo as pessoas, quando eu procuro dar o melhor de mim para o meu próximo. E quando isso acontece, nós temos uma corrente do bem, como aquele filme que tem esse nome.
Uma boa ação gera outra boa ação, e aquilo que eu dou volta para mim no bem que os outros também me fazem. É assim que nós percebemos que o reino de Deus está perto de nós. Tem um ditado que eu costumava ouvir na minha casa, que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. E isso é verdade. Quando isso acontece, é o reino de Deus que está perto de nós. Nós não precisamos ir longe, nós não precisamos morrer para alcançar o reino de Deus. Lá nós vamos vivê-lo em plenitude, isso sim, mas ele deve começar aqui e agora, pelas nossas ações, pelo nosso jeito de ser, por aquilo que nós desejamos e também por aquilo que nós fazemos para as outras pessoas. Fiquemos atentos, então, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com os fariseus na época de Jesus. Eles não perceberam que o reino de Deus estava perto deles.